E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui em mais um episódio do Podcast Brasil Inside, dessa vez o 12º episódio. Estamos aqui com uma convidada especial. Mas antes eu tô aqui com o Igor. Salve, família. Estamos aqui com Vic Porto. Oi, tudo bem? Bom, antes da gente começar o nosso papo, vamos aí apresentar, os nossos patrocinadores. Começando aí o Igor. Fechou. Estamos aqui, como de costume, com WP Silva Isenções. Família, se vocês aí, espectadores, têm algum familiar ou algum parente, um amigo, né, que tenha alguma doença PCD ou tenha alguém que queira saber de informações a respeito das isenções para PCD, vocês podem estar conversando diretamente com o WP Silva Isenções, tanto pelo Instagram, tanto pelo o e-mail que eu... Tá tudo certinho na nossa bio aí, mas antes da gente chegar lá, enfim, os benefícios, cara, se você precisa de alguma isenção, sim, você precisa um facilitador, né, que ajude você com as burocracias da carteira especial, carteira isenta, talvez um carro adaptado, isenção de imposto, né, que é o principal foco também, às vezes, muita gente busca por causa da dificuldade enfim. Vocês podem estar contatando o WP Isenções pelo nosso link na bio, né, que nem eu tinha mencionado, ou pelo telefone 12 34 24 35 47. Colocando um adendo aqui, assistam um episódio do Valdir com o Emerson, né, nosso patrocinador da WP, né, esteve aqui conosco falando bastante desse tema, então se você tem interesse, assista, não perca, foi bem bacana, né? Com certeza. Bom, e prosseguindo aqui, né, temos aqui a Vita Turismo nos apoiando de novo, ela que proporciona para você uma viagem gostosa em família, com amigos, aquela lá que você não pode perder, né, e tudo isso com um bom preço. O telefone o Igor pode ler, por favor? Com certeza, o telefone é 12991 15 33 95 ou no site vitaturismo.com.br. A gente tá aqui também com o Hong. Cara, se você precisa de algum artigo, um presente, assim, com uma alta variação de artigos para você estar presenteando algum amigo ou parente ou familiar, né? Enfim, você pode estar indo nas lojas do Hong. Cara, a loja dele é sensacional, tem tudo no preço justo, preço que cabe no seu bolso. Sem falar que, como antes mencionado, a variedade de produtos. Você pode encontrar desde um colar bem simples até algo bem mais, tipo uma mala para você viajar na Vita Turismo. Enfim, Gancho. gancho, logicamente. Enfim, para você estar indo na loja do Hong, é só você estar procurando pelo endereço Rua Coronel Jordão, número 92, no Caçador de Taubaté, próximo ao Mercadão. Não tem erro. Isso aí. E nos apoiando também aqui mais uma vez, possibilitando aqui que o programa seja viável, está a Endovita, que promove para você uma boa estética, né, bucal, somado a, claro, uma boa saúde, que é a prioridade. Você encontra eles no telefone 12 3621 8592 ou no nosso link da bio também, que tá tudo certinho lá na aba de patrocinadores. Isso aí. A gente tá com a Dubs é uma produtora gráfica, né, que nem eu sempre menciono, cuida da nossa parte midiática do Instagram, faz nossos cortes, parte do podcast, né, trabalha com redes sociais, mídias sociais, em pro Instagram, Facebook. Então, se você precisa de um trabalho midiático nesse sentido, agora, inclusive, ajudando a pré-campanha de vereadores e prefeitos, se vocês têm interesse, podem mandar ali um e-mail para eles, tá tudo certo na nossa bio lá no Instagram. E é isso, tamo junto. Isso aí, Terminamos, vamos embora. Bom, vamos começar? Posso começar? Pode começar. Vicky, a gente está fazendo essa pergunta para todos os casos pré-candidatos, né, que vem aqui. Como é que te motiva a entrar na política? Bom, eu acho que a minha grande motivação, ela vem assim, desde muito cedo, eu sempre fui apaixonada pela política. Então, a minha primeira manifestação que eu participei, eu tinha 16 anos, foi a favor das cotas. Na época não existiam cotas dentro das universidades federais. E a minha juventude parou a Dutra, na minha época, para falar, não, a gente quer sim que a gente faça algum tipo de reparação histórica. E eu fiz parte disso, eu tenho muito orgulho de ter feito. E, enfim, aí quando eu fui prestar vestibular, eu prestei políticas públicas, passei na UFF. Não tive a oportunidade de fazer, mas mostra mais uma vez o quanto eu já gostava, já era interessado no assunto. Participava de simulados da ONU, que tinha. Então, assim, eu sempre fui muito envolvida e apaixonada. E, assim, a gente diz que a paixão a gente descobre quando a gente faz algo que deveria cansar a gente. E no final dessa atividade a gente sai com mais energia do que com menos. Mesmo que a gente tenha passado muito tempo, assim, fazendo essa atividade, né? E a política, pra mim, sempre foi isso. Então, a minha paixão começa aí. Eu tive esse despertar muito cedo, e aí o grande chamado, de fato, veio com a maternidade. Porque eu, como muitas mulheres, passei por uma reestruturação de carreira durante a maternidade. Eu me encontrei numa carreira que não combinava com a maternidade, porque eu era da área da gastronomia, então trabalhar à noite, feriado, final de semana,
Tudo isso é muito fácil quando você não tem uma filha ou um filho. Pra mim era uma escolha que eu não queria fazer. Respeito muito quem decida fazer essa escolha, tá? Mas pra mim não fazia sentido. E aí foi a hora que eu falei, não, eu preciso então voltar pra mim e buscar algo que eu amo e que eu vá fazer. E aí eu comecei a me dedicar primeiramente à política partidária, que foi a hora que eu comecei a fazer essas atividades que eu me sentia mais energizada. E eu fui convidada a concorrer e pra mim foi uma surpresa agradável e eu tô muito feliz em estar realizando isso. Pra mim tá sendo uma experiência incrível. Legal. Só o botão. Ô, produção, rapidão aqui. Que é isso aqui, mano? Tá bom, tá bem, ninguém viu essa tela. Né? Não tem problema. Mano. Ah, acontece, né, família? Acontece. Enfim, vamos continuando. Vamos lá. Pode. Bom, e assim, a gente tá aí, né, Taubaté, o momento agora, eleição, né, eu acho que no Brasil inteiro, toda a cidade, você tem um debate político muito acalorado, mas Taubaté particularmente passa por um momento de crise, né, com certeza a eleição, ela acaba sendo muito mais determinante quando você tá no momento, né, em que a crise bate na porta e afeta a vida das pessoas. Como é que você vê a situação atual de Taubaté, né, não só da gestão, né, da prefeitura, mas também da Câmara dos Vereadores e, enfim. Uma coisa que eu tenho muito clara é que a próxima gestão vai ter que levar muito a sério gerir a cidade, porque o que a gente vê hoje em Taubaté é uma desgestão. A cidade está largada e a gente precisa realmente voltar a colocar a cidade nos trilhos e realmente resolver os problemas que a gente tem. E quando eu falo isso, que a gente precisa realmente gerir, a gente precisa de uma equipe técnica para isso. A gente precisa de um próximo prefeito ou prefeita preparado ou preparada e uma Câmara também que esteja preparado para encontrar esse desafio. Porque hoje o que cai no colo da Câmara é bênção. E esse é o tipo de coisa que está errado, porque ele só concorda porque ele colocou um amigo lá no cargo comissionado. Ele não está concordando porque é o melhor para a população brasileira, melhor dizendo, para a população de Taubaté, para a população taubatiana. E é essa a minha maior preocupação, em quando eu vejo a Câmara que nós temos, o desafio que a gente vai encontrar na próxima gestão e o fato que a gente não precisa de aventureiros, a gente precisa de pessoa técnica, preparada, que estudou para estar lá. E não pessoas que estão lá porque deu um pedaço de linguiça, porque deu uma cesta básica, porque infelizmente é algo que a gente ainda vê aqui em Taubaté. E é algo que a gente precisa lutar contra. Mas eu acho que a grande diferença que a gente encontra também para esse próximo cenário é que existia muito uma questão de só lideranças comunitárias, que era como acontecia, né, antigamente, as eleições municipais. E hoje em dia, nós, candidatos, nós temos a possibilidade de falar direto com o eleitor sem passar por meio dessas pontes que antes eram necessárias e hoje em dia a gente não precisa mais delas. A gente consegue se comunicar com a cidade inteira por meio do celular. Eu acho que é aí que está o poder da mudança, da gente ter esperança que essa próxima eleição a gente pode fazer diferente. E a gente não precisa mais dos mesmos. Então, eu acho que essa renovação ela é necessária e eu acredito que eu posso fazer parte e contribuir para ela. Uhum. Bom, vamos puxar aqui o gancho também. Falando de você, o que você pretende abordar como temas principais para a sua pré-campanha, sua campanha, né? Claro. Eu acredito que, assim, a gente, como vereador, né, almejando o cargo de vereadora, no meu caso, o que a gente precisa levar muito a sério é a parte de fiscalização. Então, assim, a gente tem que ter sonhos, a gente tem que sonhar, a gente tem que ajudar, inclusive, na construção do plano de governo, né, porque a gente está ali para isso. Então, eu, por exemplo, estou ajudando na parte de construção do plano de governo do Ortiz, na parte de turismo. Então, é uma parte que eu sou mais especializada, já trabalhei na área, como eu falei para vocês. Então, assim, a gente consegue trazer essa experiência para poder fazer uma construção. Mas, como vereadora, minha principal função vai ser fiscalizar. Eu quero fiscalizar principalmente os contratos que já estão fechados. A gente tem que ir atrás de quem a gente está com contratos grandes. E a gente tem cerca de 5 contratos grandes que são milionários. Que se a gente conseguir rever, talvez, o contrato, ou, assim, às vezes não tô nem dizendo para desfazer o que foi acordado, mas melhorar as cobranças em cima dessas empresas, porque o que está sendo entregue não está correspondendo ao que a gente fechou como cidade. Então a gente precisa dessa cobrança. E hoje em dia eu não vejo isso acontecer. Então um grande exemplo para mim, por exemplo, é o Ian Lopes lá de Caçapava, onde ele vem fazendo, principalmente na área da saúde, essa fiscalização. Como vereador, ele consegue entrar no posto de saúde, olhar o que está funcionando, quem está trabalhando, quem não está. Então é uma das coisas que eu gostaria de trazer e gostaria de fazer nesse cargo. Então, fiscalizar tanto a parte de saúde quanto a parte de educação, que para mim são as principais dores. E uma bandeira que eu levo para mim está relacionada à sustentabilidade.
Então também é uma parte ambiental que a gente precisa estar mais atento em Taubaté, e hoje quase ninguém fala disso. Eu acho que a gente precisa pensar no futuro, porque a crise climática está aí, não dá mais para negar. A gente precisa pensar como cidade, quais são os nossos pontos de vulnerabilidade e atuar nisso. Você é formada, né? Sou formada. Sou formada em gastronomia, né? Em gastronomia. Exatamente. E aí eu também fiz agora o MBA de gestão pública. Então eu tive a oportunidade, por meio de uma política afirmativa de cotas, de participação feminina na política. Então eu ganhei essa bolsa, né? E aí eu tive a oportunidade de adentrar nesse universo. E foi logo depois que eu me tornei mãe da Atena, né? Então foi pra mim, foi a hora que deu minha mudança de carreira. E foi a hora que eu estudei mais a fundo e que eu vi que a gente pode fazer mais e a gente tem que fazer mais. E aí o que eu costumo dizer é, o que me preocupa, né, aquela famosa frase, não é o silêncio dos bons, é a inércia dos bons, as pessoas boas estarem vendo tudo que está acontecendo e não só não falar nada, mas como não fazer nada. E é nesse lugar que eu me porto, eu realmente não quero ser inerte, eu quero fazer algo para poder ajudar a minha cidade. E eu vejo assim, a Câmara Municipal, talvez aí a coisa que ela mais peca, talvez não só em Taubaté, como uma coisa que é natural do Brasil inteiro, é na parte de fiscalização, justamente, né? Eu acredito que a gente tem um problema grave nisso. Mas eu não sei se você tem mais algum ponto mais focado nisso, não? Ah, não, acho que não. Senão a gente podia partir assim, como é que você analisa o cenário político agora da cidade, né? Falando de prefeitura, falando de Câmara também, mas mais de prefeitura, assim, para essas eleições. Quando a gente conversa com as pessoas na rua, e eu tenho conversado bastante com elas, o que a gente ouve é um consenso de que as pessoas não estão satisfeitas com a situação como ela está agora. Então, assim, o que a gente vê muito é, de fato, uma insatisfação geral com a administração atual. Não para menos que todo mundo desbandou de saúde, né? Tirou o cavalinho e falou, não, aqui não dá mais para ficar, porque realmente chegou numa situação de ingerência, né? Então, hoje, isso que eu vejo muita insatisfação. Quando a gente vai falar com as pessoas na rua, elas não veem muita saída. Taubaté é uma cidade extremamente conservadora. Então é muito difícil que pessoas que tenham um perfil só que seja de esquerda consigam aqui vingar para um cargo majoritário. Então acho que hoje é o cenário que eu vejo em Taubaté. Eu vejo uma Lorene forte, mas com um desafio muito grande de imagem. Eu vejo o Ortiz aí, que ele tá voltando em boa parte porque as pessoas estão pedindo, né? A gente tem muita gente que fala, tem muita confiança na família, no que a família construiu, e acredita que tem muita coisa para ser feita. E por fim tem o Saúde, que tem uma rejeição muito alta. É o que eu vejo hoje do cenário dos principais, né? Quem tá na frente. E assim, falando de cidade, assim, como é que você vê os principais... Porque assim, a gente teve a crise agora, né? Que estourou na questão da Eco Taubaté, na questão da Gamute, várias frentes aí, né, desse problema. Como é que você vê como sendo o principal problema da cidade hoje? A saúde, de longe. E eu falo isso não é da minha cabeça, tá? São as pesquisas que vêm apontado que a saúde hoje é o principal problema de Taubaté, que a população de Taubaté vê como o principal problema que a gente sofre. Eu costumo dizer que não adianta a gente fazer políticas públicas só, eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa pegar dados. E aí os dados, eles apontam isso, que a saúde realmente é onde está o nosso maior gargalo enquanto cidade. Então, tivemos as crises, que teve a crise da Gamute, que parou de funcionar, voltou a funcionar, não voltou completamente, a gente ainda tem toda essa questão aí, né, em específico. A gente tem um déficit de hospital na cidade, particular também, por exemplo, São Lucas fechado. Eu nasci lá, não sei se algum de vocês nasceu lá também. Mas é uma tristeza passar lá na frente e ver aquele prédio fechado. Então, assim, hoje em dia eu acho que esse é o maior gargalo. A gente tem outros pontos de atenção que a gente precisa ter também, como educação, como segurança alimentar, como desemprego. Então, a gente precisa, enquanto cidade, pensar políticas públicas que não só solucionem o que está pior, né? Tem que andar de forma paralela. Mas eu acredito que a economia criativa é uma das soluções que a gente vai ter para poder fomentar mais a economia da nossa cidade e a gente poder resolver esses problemas, porque o que eu ouvi falar é que um dos motivos que a gente tem essa questão do São Lucas é que antigamente as fábricas mantinham o hospital, porque boa parte delas oferecia o plano de saúde e aí tinha uma carga financeira muito grande na cidade, para que o plano pudesse manejar de forma a ter um plano, de ter um hospital completo para atender a população. E hoje em dia, como a gente teve uma grande queda do emprego de fábrica, né, a gente teve a queda dos planos de saúde, consequentemente a queda da arrecadação, e fica mais difícil realmente manter o hospital. Essa é uma das justificativas, mas a gente tem em Taubaté 320 mil habitantes.
era mais do que suficiente pra gente ter mais hospitais na cidade. Então é uma das coisas que me preocupa. Principalmente quando a gente vai falar do nascimento dos taubatianos. Os taubatianos, eles não nascem em Taubaté. Porque aqui a gente, basicamente, a maternidade tem 2 opções, que é a Policlin e o que é particular, que atende alguns planos, não todos, e o hospital escola. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam optando por cidades ao lado, que às vezes são mais referenciadas, para poder ter os seus filhos. Então, é algo que a gente precisa de atenção, na minha visão. Uhum. É uma coisa triste, né? No fim das contas, que a gente, sendo a maior cidade aqui do entorno, né? Atrás de São José, mas do nosso entorno aqui tem outras cidades, Pina, Caçapava, Tremembé, que as pessoas têm que sair daqui para ir para outras cidades, né? Para poder ter seus filhos e, né, para que essas pessoas possam nascer. É um problema que a cidade tem que enfrentar. Mas em outros aspectos, assim, por exemplo, trânsito e outros pontos que possam ser batidos, o que você traz, assim, sendo... Eu acredito que a gente, como eu falei, né, a gente tem que olhar tudo. Taubaté, na última legislação, no último governo, teve muito investimento de infraestrutura, né? Só que agora, na minha visão, a gente precisa ir um pouco mais a fundo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de trânsito, por exemplo, algo que está previsto para acontecer daí não depende de Taubaté, a duplicação da Dutra, mas a gente sabe como ele trava, todo dia, no final do dia ele trava. É melhor entrar por dentro da cidade do que passar pela Dutra. Mas não só isso, a gente ter realmente esse investimento ele bem feito, né? E aí a gente colocar algumas rotas turísticas aqui na cidade para que a gente possa incluir mais pessoas para vir conhecer. Então, quando a gente fala, por exemplo, de trânsito, eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, na rua do sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a gente vai linkar principalmente com turismo. Porque ali é uma rua que, por exemplo, para você parar um ônibus é terrível. A gente precisa de um ponto ali. E hoje é o ponto que mais recebe visitantes em Taubaté. Se eu não me engano, assim, ele recebe 80% dos visitantes de Taubaté de turismo vão para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a gente precisa melhorar aquela infraestrutura ao redor e ali é trânsito, basicamente. Então, mas de um modo geral, acredito que as últimas obras que eles fizeram para dar alívio, que foram virar vias principais em sentido único, tiveram um bom resultado. O que vocês acham? Olha, eu vejo que, assim, a situação do trânsito de Taubaté, que eu posso enxergar, né, assim, eu tenho 16 anos, sou jovem, não posso ter visto muita coisa, mas eu posso imaginar o futuro, né? E a gente vê a cidade que aumenta de habitantes, né, uma cidade que cresce, muito vertical. A gente tem aí, né, se você andar aqui pela região central da cidade, você vai ver muitos prédios sendo erguidos, né, vários que já foram lá. Isso faz com que tenha mais gente em menos espaço, né, e também mais carros em menos espaço. Então o trânsito da cidade, que há 20 anos atrás era decente, cada vez mais vai piorando e vai se deteriorando. Uhum. Então eu vejo que você alterar o sentido de via, por mais que possa trazer efeitos positivos, né, enfim, vai de caso a caso, de estudo a estudo, você não resolve no longo prazo o problema. O que eu vi em 10 anos, 15 anos pra cá, em Taubaté, foi muito, não só a questão de virar o sentido da via, mas muitas ruas que eram mão dupla se tornaram vias únicas. Então foi algo que eu vi, que é algo que é uma tendência que a gente vê principalmente global no que diz respeito a quando a gente fala de trânsito, né? E Taubaté tem a peculiaridade de ser uma cidade que não foi construída para carros, principalmente quando a gente vai falar do centro. O centro foi construído para carroças. Então, assim, é de fato a gente conseguir, de alguma maneira, atender a nossa tradição, que é o que tem ali, porque senão você vai ter que derrubar a construção. Propriedade privada, você não vai fazer isso, quanto município. Ou você vai tirar calçada, também não tem como. Então, assim, ali, pra ser sincero, ali não tem muita solução. O que a gente precisa enquanto cidade é realmente pensar em novos centros urbanos. Então, quando a gente vê centros gastronômicos, centros de consumo também que ficam fora da área urbana, por exemplo, no Barreiro. Então, o Barreiro, por exemplo, passou por uma unificação de via que até um ano atrás não tinha. Mas é justamente pensando o quê? Que ali, provavelmente, é o futuro de Taubaté. Taubaté tá crescendo. E tem que ir pra algum lado. Então, a gente precisa preparar melhor. Também quando você vai na estrada do Pinheirinho ali também, o quanto eles cresceram ali também, né? O quanto eles aumentaram, fizeram vias mais expressas. Eu morei em capital, eu morei no Rio de Janeiro, então eu vivi o que o trânsito tem de pior. Porque eu ia trabalhar, se eu tivesse sem trânsito eram 20 minutos, com trânsito era 1h30. O mesmo percurso. São Paulo, né, velho? Eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro. Então, e lá também o trânsito é terrível. São Paulo também. Então, assim, uma das coisas que eu amo em Taubaté, pra ser sincera, é o trânsito. Hoje eu tenho a possibilidade de poder andar pra resolver, saindo da minha casa pra poder resolver tudo que eu tenho pra resolver.
Eu acho que isso é uma benção, sabe? E assim, eu só valorizei isso depois que eu saí de Taubaté. E é até engraçado, porque a minha identidade, enquanto eu até falo caipira, eu só realmente tive plena ciência dela quando eu saí da minha bolha. Porque daí foi a hora que a gente abre a boca pra falar fora da nossa região, a pessoa já olha pra você e fala, onde você é? Você nem sabe o que você falou, mas percebeu que o sotaque é diferente. E algumas questões de identidade, de entender, tipo, como é que as coisas funcionam aqui em Taubaté. Então, isso pra mim, a questão do trânsito, assim, na minha experiência de vida, não é um problema. A gente tem que estar alerta, porque isso é um problema do futuro, como você falou. Não dá pra gente, ficar alheio a isso. Mas eu acho que não é o pior que temos em Taubaté. Inclusive, pra muitas pessoas de outras cidades, isso daí é um dos melhores atrativos de Taubaté. Do trânsito, apesar da hora do rush ser meio pegadinha, nunca vi passar de 20 minutos de trânsito aqui. Não, sim, eu acredito que na saúde, por exemplo, que você falou, é uma situação que a corda já tá no pescoço já. O trânsito, a corda não tá no pescoço. Mas se a gente demorar muito, a corda vai ficar no pescoço. O trânsito tem erros que dá pra ser contornado. Não dá pra ser resolvido a todo modo, porque que nem ela falou, cidade é velha, cidade é feita pra carroça. Não dá pra você fazer tudo que você precisaria fazer, tipo... São José é relativamente novo, nunca foi feito pra carroça aquilo lá. Aquilo lá é feito pra carro mesmo, então ele já é mais aberto, são ruas mais largas, que cabem mais carro, e também é uma cidade que é maior. Mas dá pra gente pensar em coisas, dá pra gente reestruturar caminhos, talvez, melhorar a viabilidade de andar de carro aqui no centro. Eu acho importante outro aspecto, eu não sei se você tem como bandeira, né, mas já puxando, a questão de você desincentivar o uso de carros, inclusive, né, a gente vê em outras capitais pelo mundo, né, não tanto pelo Brasil, mas uso de bicicleta, né, o próprio transporte público, né, que hoje é muito criticado aqui em Taubaté, mas se você faz com que ele se torne algo viável, que ele seja algo bom, para que qualquer pessoa possa usar, mesmo tendo às vezes a opção financeira de usar o carro, mas ela escolha ir no transporte público para, né, porque é um negócio que seja mais acessível, é uma alternativa também que você diminui, né, a quantidade de carros nas vias, faz com que elas sejam mais sustentáveis, assim, né. Eu acho que sim, mas também aí voltando, né, por exemplo, quando a gente vai falar de carro, né, falando do trânsito, tá, beleza. A gente precisa muito analisar a cidade como ciclista. E a cidade, enquanto ciclista, não tá pronta. A gente precisa ainda investir muito nela para poder tornar ela mais segura para as pessoas que andam Tem que aqui. investir no pensamento das pessoas também que pedem a ciclovia e não usam a ciclovia. Que não usam depois a ciclovia também é um absurdo, né? Mas assim, eu acho que a gente ainda precisa, em sentido de trânsito, evoluir muito para isso. Porque a gente vê, por exemplo, ruas que nem a Voluntária Benedito Sérgio, que é a voluntária. Aquela que desce da estiva, né? Que tem um excesso de bicicletas. Todo mundo sabe como tem bicicleta naquela rua. Quem dirige sabe que entrou ali tem que ficar 2 vezes mais atento para não atropelar ninguém, porque tem bicicleta vindo de tudo quanto é lado. Se tivesse uma ciclovia, bem provavelmente ali, por exemplo, estaria mais organizado. Óbvio que inclui ensinar a educação da população e usar a ciclovia. Ela tem que existir e as pessoas têm que usar. Mas ela tem que estar em um bom estado para ser usada, né? E aí eu acho que isso, enquanto cidade, enquanto trânsito, é um investimento que a gente precisa fazer. Porque Taubaté tem uma vantagem de ser uma cidade relativamente plana. A gente tem alguns pontos mais de elevação, né? Mas no centro ela é muito plana. Então existe muito essa possibilidade do uso de bicicletas. E que já acontece. E é até engraçado porque quando você vai ver o perfil da pessoa que usa bicicleta, normalmente é a pessoa mais velha. E trazer isso de alguma forma pra juventude também, como, olha, usar bicicleta é legal, vamos lá. Eu acho que isso é necessário. Assim, quando você dá a viabilidade da pessoa andar de bicicleta na cidade de forma mais segura, né, que a ciclovia, a ciclofaixa, ela promove isso. Isso. A pessoa tá andando ali na calçada, no meio fio ali, quase sendo atropelado na rua estreita, a pessoa às vezes ela fala, não vou andar de bicicleta, né, é um risco à minha saúde. Mas com a ciclofaixa, a ciclovia, você consegue dar uma segurança. Um incentivo a mais. É justamente isso. Acho que é preparar realmente para o futuro. E eu acho que enquanto futuro é isso. A gente tem que pensar em práticas sustentáveis aonde é possível. Eu costumo dizer assim, poxa, tá um dia de sol agradável, vai ser bom para você se você sair para dar uma volta, caminhar, se você tiver a possibilidade, que nem eu tenho, às vezes, de trabalhar a pé. Isso é uma vantagem única, né? Nem todo mundo tem esse privilégio. Mas é isso. E se você tiver, use, aproveite, porque nem todo mundo tem. Antes de eu querer entrar numa outra pauta mais aberta pra gente falar de temas, a gente tinha citado anteriormente o sítio do Pica-Pau Amarelo, a gestão ali interna, em volta no caso dele, né?
Também vamos focar um pouco aqui, já foi citado, acho que por outros convidados que vieram aqui também falaram no mesmo sentido. O sítio do Capão Amarelo é meio largado. O que a gente sabe é que ele é patrimônio público, então a gente não pode fazer novas construções lá sem autorização existe a possibilidade de fazer, mas a autorização é muito difícil de conseguir porque é um patrimônio histórico. Então a gente precisa de uma série de aprovações que permitam isso, e são aprovações difíceis de se obter por ser patrimônio. Então a verdade é que todo mundo olha para essa bica e fala, nossa, se eu for mexer nisso, vai dar um trabalho. Então, assim, eu acredito que falta um pouco de vontade pública. Mas a gente também não pode se restringir só ao prédio ali, porque a gente tem alguns terrenos que são de Taubaté, que estão ali próximos. Então, logo ali na frente, você passa um pouquinho do sítio, tem um semáforo ali, sabe? Tem até a casa dos maçons ali à direita. Você passa ali um pouquinho mais reto, tem um prédio ali que era de escoamento de café. Se eu não me engano, a história é que aquele prédio era de Taubaté, passamos pro estado, porque na época a gente fazia escoamento de café aqui. E uma das ideias possíveis ali na região seria trazer esse patrimônio de volta para o município e a gente explorar ele como ponto de embarque e desembarque para o sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente poderia incluir restaurantes, a gente poderia incluir uma ala mais moderna, uma biblioteca, porque a gente não tem uma biblioteca municipal, né? A gente tem algumas coisas separadas, mas a gente não tem algo legal, né? Então, seria uma ideia fazer um complexo ali mais moderno, que juntasse a história com algo realmente que é do século XXI. É isso. Não, respondeu bem. Eu ia perguntar se você seria a favor de algo envolvendo empresas privadas ali. Com certeza. Tipo, não precisa nem privatizar, pode continuar, mas uma concessão. Talvez. Exatamente. Eu concordo plenamente com isso, porque eu já pensei muito sobre o sítio. Eu acho que a privatização não seria a saída. Eu concordo com a ideia da concessão. Se pudesse conceder uma parte que fizesse um café. A gente vai ali quando a gente viaja, né? Como eu disse, eu tive muita experiência ali no Rio de Janeiro. Quando a gente conhece a Quinta da Boa Vista, é também histórico. Mas existe ali uma parceria público-privada que, por exemplo, mantém o zoológico. Que também tem um café logo na frente, que era um prédio público. Então, assim, existem formas da gente fazer sem perder, de fato, o patrimônio. Então, conceder. Eu sou super a favor. Tinha que conceder para fazer no mínimo um café lá dentro, algo legal, sabe? Que desse realmente pro turista chegar aqui e ter uma experiência mais imersiva. Lá na Quinta da Boa Vista, por exemplo, o café que fica logo de frente com a quinta, os atendentes atendem todos vestidos de época do reinado, sabe? Então, assim, dá toda uma experiência temática. A gente poderia adaptar isso pra nossa realidade do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem muita coisa que dá pra fazer. Puxando, vou emendar aqui uma outra pauta que agora que era mais abrangente. Você tem uma bandeira no Instagram que eu achei interessante trazer, que é de empreendedorismo. Você tem alguma proposta nesse sentido para poder fazer a galera querer ter o próprio negócio, incentivar a galera também a explorar novas áreas? Com certeza. O empreendedorismo veio para mim em 2019, quando eu tive realmente meu primeiro negócio. Foi um desafio, assim, incrível e desde então vem sendo bem legal. No começo, empreender é um desafio muito grande de você sair de uma estabilidade, no meu caso eu era CLT, para poder passar para volatilidade, que é empreender. Então, um mês é melhor do que o outro e você precisa, às vezes, estar ali se adaptando a essa realidade. E essa insegurança, no primeiro momento, assusta muito. E eu ter passado por isso, e hoje em dia eu me sinto muito mais preparada, e eu costumo dizer que saúde mental é muito fundamental para que isso aconteça. E porque se você não tiver cabeça, você não consegue fazer negócios bem, sabe? E aí eu costumo dizer, a hora que as pessoas, muita parte dos empreendedores se apavoram. E eu acredito que para a gente poder incentivar o empreendedorismo, a gente precisa incentivar também a saúde mental. Então, dentro de um dos projetos que eu gostaria de colocar para frente, incentivando o empreendedorismo, é relacionado à saúde mental, dando algum tipo de assistência para esses empreendedores por meio de grupos, de empreendedores mesmo, que eles tivessem esse contato com a saúde mental, até a meio de conseguir fazer com que o empreendedor viva de uma forma saudável. Incentivar tanta parte de que ele não tenha o burnout, que a gente vê muito aí acontecer. Então, quando eu falo muito do empreendedorismo, eu tenho um projeto social de empreendedorismo que eu atendo de forma gratuita, mentorando mulheres em vulnerabilidade social.
Então eu tive a oportunidade de fazer isso. Normalmente eu pego no ramo da gastronomia, que é onde eu tive minha primeira formação, que eu tenho mais ainda, né, perícia técnica. Então eu tive muito esse contato. E foi a hora que eu descobri que realmente existem projetos que a gente consegue colocar para frente, que vai dar esse suporte para o empreendedor voltado para a saúde mental, com grupos de psicólogos, terapeutas, e tá juntando tudo isso. Então, dentro do meu desejo, se eu pudesse, vamos falar assim, destinar uma emenda em prol dos empreendedores de Taubaté, seria nesse sentido. Agora, não só isso, eu acho que a gente tem que simplificar a vida deles também, tá? O que eu puder tirar de imposto, vocês podem contar comigo que a minha ideia é essa. Eu sou liberal, né? Então eu tenho essa bandeira muito grande, então eu defendo realmente que a liberdade e a menor quantidade de imposto possível para o empreendedor para ele poder gerar emprego. Hoje em dia, você contratar um funcionário, você paga 2. Você paga um para o governo. E o governo é o famoso sócio indesejado, que a gente costuma falar, né? Ele chega, ele tira dinheirinho lá da sua empresa antes mesmo de você dizer bom dia. Ele já tá fazendo o saque ali. Então, acho que isso é uma das questões muito importantes para mim. Então, o que eu faria seria isso. E se eu pudesse também ajudar de outra forma, seria por meio da redução máxima possível de impostos. E incentivando principalmente uma lei que eu gosto muito, que é, por exemplo, a lei de incentivo à doação de alimentos. Então, eu tenho um projeto já na minha gaveta, que caso eu seja eleita, eu gostaria de estar propondo, seria um dos primeiros projetos que eu colocaria na mesa, que é para incentivar que as empresas que fazem doação de alimento, elas tenham uma isenção fiscal. E essa é uma lei que já existe no Brasil, foi aprovada em 2020, mas eu queria trazer ela para âmbito municipal porque a gente pode legislar o quanto de desconto a gente pode dar para essas empresas. E dar o desconto máximo nesse caso, e fazer um programa onde essas empresas se cadastrem e elas possam fazer. Então, gerando o bem, fazendo o bem, ainda dando desconto no imposto delas. Acho que era isso que eu gostaria de fazer. Você faz com que você fala bom? Não. Tô jogando pra você puxar ela. Não, que você faz também com que torne-se atrativo a pessoa empreender, né? Certo? E ali, além, você dando aí um contraponto de ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Mas você tem alguma coisa pra citar nesse assunto? Então, a gente podia puxar, você falou que dos 2 problemas da cidade que você mais julga graves, assim, são saúde e educação. O que você vê com relação à educação de Taubaté? A gente pode falar da fila das creches, né? Que não é um problema atual, é um problema que a gente já vem há muito tempo passando, mas a gente precisa de solução. Não dá mais pro governante olhar para a situação e falar, é assim mesmo. Todo dia nascem crianças. Sabemos que todo dia nascem crianças. Qual é o plano para atender essas famílias? Porque uma mãe que normalmente tem um filho que não tá na escola, numa idade infantil ali, é uma mãe que provavelmente está em casa, deixando de ser produtiva, abrindo mão, muitas vezes, do seu próprio dinheiro, do seu próprio trabalho, da sua própria liberdade. E isso é uma das coisas que muito me preocupa. E se não é ela, provavelmente é outra mulher da rede de apoio dela. Vai ser a mãe dela, vai ser a tia dela. E essa é a realidade do Brasil. Então, quando falta uma vaga de creche para uma criança, provavelmente nós temos uma mãe, uma mulher ali sobrecarregada que poderia estar produzindo a própria independência e não está por essa falta de oportunidade. Então, eu acredito que a gente, enquanto cidade, a gente tem que passar para ontem a questão de vouchers. A gente precisa contratar as vagas que não temos hoje. A gente precisa. As crianças, elas não podem mais esperar. Na última vez que eu olhei o número, que se eu não me engano foi de maio, tinham 300 crianças na fila. E todo mês é isso, 200, 300, 400, chegou a bater mais, mas a gente precisa resolver esse problema. A gente tem a creche, por exemplo, ali do e-mail ficando pronta, a gente já vai conseguir diminuir mais essa lista, mas não resolve o problema completo, porque tem muitas crianças que não são daquela área. Então a gente vai ter que estruturar ou o transporte para elas, ou realmente contratar vagas na região delas, que seria o mundo ideal, tanto para a mãe quanto para a criança, de não sair tendo que se locomover, cruzar a cidade para poder estudar. Perde-se tempo de vida no percurso. Então, eu acredito que hoje isso é o que nós temos de mais urgente na educação de Taubaté, que a gente precisa resolver e chega de desculpa, a gente precisa resolver. Temos dinheiro para isso, a gente tem um orçamento aí de mais de 1 bilhão, tem como resolver. A gente só precisa destinar para as coisas certas. Saber como usar o dinheiro. Exatamente. Viu, você falou, né, no começo que você está trabalhando com turismo, né, no plano de governo do Ortiz, né, no Isso mesmo. Trabalho de pré-campanha do Ortiz Júnior, né? Exatamente. Como é que você dá um panorama e a proposta que você acha interessante, sem querer dar spoilers. Spoilers. Para que você puder falar
de turismo, assim? Assim, é um trabalho que, como é uma área que eu já atuei, né? Então, como eu falei pra vocês, eu trabalhei no Rio de Janeiro, lá eu trabalhava na área do turismo, trabalhei em Campos do Jordão também na área do turismo. Então, hotelaria, turismo, tudo ali a gente sempre teve muito, muito correlacionado e cresceu muito nisso. O meu olhar, meus estudos sempre se debruçaram para essa área. E ver o quanto Taubaté tem um turismo mal explorado dá até tristeza, porque a gente realmente tem muita coisa que a gente pode fazer enquanto cidade. E não é tornar Taubaté um atrativo turístico, um destino turístico da noite pro dia, não. A gente tem que começar sendo uma paradinha, mas sendo uma boa paradinha. Então, assim, existem propostas que a gente vai tá levando, que são propostas que a ideia é que não sejam caras para a cidade, porque eu acho muito fácil sonhar. Vou dar um exemplo aqui para vocês que a gente, dentro dos nossos estudos, a gente, né, detectou. Por exemplo, vamos sonhar, quero uma roda gigante em Taubaté. Acho muito legal. Quanto custa uma roda gigante? 1,5 milhão. Compensa pra gente? Talvez como cidade não. Talvez a gente possa abrir uma parceria, convidar uma empresa que venha, a gente cede o terreno. Existem formatos que a gente pode estar atendendo esse sonho. Mas enquanto cidade não dá pra fazer. Poxa, mas dá pra decorar uma área lá típica de Cririm, mais italiana? Uma ideia aqui. Pô, o orçamento é 200 mil. Isso aí cabe no nosso bolso. Isso cabe no nosso sonho. Então, eu acho que é isso. Não é só sonhar. É a gente sonhar e olhar o orçamento público. Falar o que a gente consegue realizar, o que é realizável e o que não é. Então, assim, nas nossas conversas que a gente teve com o time de desenvolvimento do plano de governo, algo muito legal que eu ouvi foi, olha, a gente precisa adequar com a realidade que a gente tem. Então, a gente se adequem sempre ao orçamento, sejam realistas no que a gente consegue entregar. Porque sonhar é muito fácil. E eu costumo dizer que o papel aceita tudo. Então, eu acho que plano de governo, muitas vezes, é o momento realmente de sonhar. Mas, assim, tem que ter noção do que você está escrevendo ali. Porque senão você vai fazer que nem o Sal, de escrever que você vai acabar com a fila de creches, que você vai zerar ela. Só que quando ele começou, fez o primeiro planejamento dele, ele atendia todas as crianças. Então, quando a gente pega lá o plano de governo dele, que eu tô falando a parte orçamentária, se ele não destinou R$ 1 a mais para aquilo, como é que ele ia conseguir resolver? Se ele não aumentou o número de unidades que ele ia atender, nem ele acreditou, sabe? Esse é o problema. Então, assim, é muito fácil sonhar, mas a gente tem que ir para a realidade. Então, é algo que eu vi de muito legal nesse grupo de trabalho. E o que eu ouvi também foi, nós investimos na infraestrutura da cidade, agora a gente quer tornar Taubaté mais atrativo com economia criativa. Então, a gente está, por exemplo, aqui discutindo turismo, mas a gente pode discutir tecnologia também. A gente precisa trazer para Taubaté um polo industrial tecnológico. É uma coisa que a gente precisa fazer urgentemente. A gente está super bem localizado. Todo mundo fala isso. E é uma verdade. Só que a gente tem que explorar o melhor disso. Então, que nem eu tive uma amiga minha que foi para Alto Paraíso de Goiás, falou que lá eles têm um centro tecnológico que está formando programadores incríveis que atendem o mundo todo. Então, assim, poxa, por que a gente não consegue fazer isso em Taubaté? Eu já vi alguma coisa relacionada à programação, a galera que faz robótica se destacando, vai pra outro lugar, acho que vai pra São José ou São Paulo fazer competição. Seria legal aproveitar o talento dessa galera pra fazer algo legal pra cidade mesmo. Uhum. Sim, e dá a estrutura que essas pessoas precisam, estrutura para, por exemplo, a gente ter um polo de startups em Taubaté, um ambiente regulatório que facilite que essas pessoas venham para cá testar os seus negócios. Porque é aí que a gente, enquanto pretendentes a vereador, a gente pode atuar, ou como vereador de fato lá na frente, né? Conseguir criar o ambiente para que essas empresas, sintam-se, olha, tem Taubaté. E nossa, e fica bem localizado. Tenho certeza que vai ser assim. E é isso, conseguir atrair de fato essa que seria, vou falar, a economia do futuro. Porque nós temos jovens incríveis que precisam de uma boa estrutura para não querer sair de Taubaté, que nem eu fiz. Eu quero que minha filha, o dia que ela faça 16 anos, ela olhe e fale assim, não, quero ficar por aqui mesmo. Quero, porque aqui eu tenho oportunidade. Eu acho que hoje é algo que falta. Uhum. A gente tem o carro voador agora. Tem o carro voador agora. O fábrica da Embraer. Interessante. A Uma Embraer. propaganda ótima. Uhum. A Embraer, né, em São José, enfim. Mas a gente mesmo acaba ficando um pouco pra trás, né? Um pouco não, bastante pra trás nesse quesito. E até falando um pouco mais de economia, se você quiser puxar para geração de emprego. Você falou de economia criativa, né? Puder falar um pouco mais disso também, se quiser. Porque a gente tem perdido indústrias, né? Uma desindustrialização, não só aqui em Taubaté, como no mundo.
Mas Taubaté, particularmente, a gente tinha a Ford, né? Acabou gerando aí problemas com muitos funcionários, a LG um tempo atrás também. O que você vê, assim, para a economia da cidade? O sonho, eu sei que enquanto município nós não podemos fazer isso, mas o sonho seria criar uma zona de liberdade econômica aqui, né? Se eu pudesse, fala assim, Vitória, se você pudesse fazer o que você quisesse, eu que faria isso. Eu acho que seria a melhor forma da gente, de fato, fomentar empregos aqui em Taubaté. Que de fato diminuir a carga tributária, igual existe lá em Manaus, e poder trazer indústrias para cá. O que acontece hoje em dia, que é o maior problema que a gente tem, é que quando o pessoal vai negociar a indústria, eles não vêm negociar com a cidade, eles negociam geralmente lá com o governo. E o governo dá as indicações onde eles querem que coloquem as indústrias. Aí eles olham para São Paulo e falam, nossa, mas aqui já tem muita. Então, existem poucos incentivos para as empresas virem para cá. Porque olha-se para o Brasil todo e fala, nossa, mas tem todo esse território. Por que eu vou mandar mais uma para lá? Né? Só que aí, enquanto município, o nosso desafio é justamente fazer essa propaganda. Ir atrás dessas empresas, ir para fóruns internacionais, poder fazer um escritório de Taubaté para o mundo. Então, ir negociar de fato, botar-se à frente, né? Recentemente eu vi o prefeito de São José foi lá para a China tentar fazer negócio. Sim, não sou a maior amante da China aqui não, tá? Mas tem dinheiro. Mas tem dinheiro. E aí, assim, tá levando dinheiro para São José. E aí, enquanto cidade, a gente precisa pensar nisso. Como é que a gente vai conseguir atrair esses investimentos? Não deixar só na mão do governo como acontece hoje. E aí que eu acho que é o pulo do gato, assim, de fato, a gente correr atrás para que a gente não seja mais do mesmo. A gente consiga se portar de uma forma que a gente seja, que a gente consiga colocar os nossos diferenciais na mesa. E eu acho que hoje o diferencial que a gente poderia oferecer é, de fato, diminuir os impostos. Uhum. Uma coisa que eu vou puxar dentro nisso, né? Talvez, eu concordo realmente, talvez, você citou o exemplo da LG. O pior é que o exemplo da LG, ele nem é mal posicionado, só que ele é mal explicado, porque a LG, no ano que ela demitiu muitos funcionários, ela finalizou a sua subdivisão de celulares, e ali virou um estoque. Uma coisa que tem bastante Taubaté é estoque. No caso da siderúrgica aqui, eu acredito eu que não viria para ser uma empresa que fabricasse alguma coisa ali, seria para estoque. Porque o terreno da Ford dizem ser contaminado por ferro, que prejudica às vezes a produção. E as grandes empresas que vêm para cá, elas põem um estoque aqui, então necessita de pouco funcionário. Aí realmente cabe ao município a estar influenciando, trazendo empresas de fora, incentivando com benefícios fiscais e por aí vai. Até onde eu soube, acho que é CSN, que tava pra vir, siderúrgica. né? Siderúrgica. Eles estavam vindo para montar de fato um chão de fábrica. Então, legal. E teria algo de fato que eles colocariam ali para construir. Mas isso é a intenção, né? Depois na prática a gente pode descobrir que não é o que eu tô falando aqui. Pois é, eu acho que o da Uzi Minas ali também é estoque, o da LG acabou se tornando estoque com pouca coisa ali, porque ali era uma fábrica especializada para celular, eles finalizaram essa divisão dele global, então não tinha o que fazer com aquele lugar. Poderia, aí depende da marca, talvez já tenha o polo industrial lá no Amazonas, em Manaus, que já seja muito bem posicionado até pelas concorrentes, mas poderia trazer a produção de televisão para cá, seria benéfico, não sei até que nível, porque eu não sou da empresa, não sei quem colocou os custos, Então, mas... é que quando a gente compete com Manaus, a gente perde por causa dos impostos. Exatamente. E aí que tá, a gente tá competindo com eles, enquanto o Brasil, né? A gente ainda compete com outros países do mundo, mas assim, enquanto o Brasil, a gente diretamente tá competindo com eles. E aí a gente perde mesmo, porque lá fica mais atrativo. Uhum. E é por isso que, enquanto município, a gente precisa passar na frente e falar, não, o que a gente pode resolver? Tem coisa que não dá pra gente resolver, a gente não consegue tirar o imposto estadual, nem o do governo, a menos que a gente negocie com eles isso. Mas o que, enquanto município, a gente pode fazer, a gente tem que reduzir sim. Eu não vou dar um exemplo aqui mais, pra só continuar a linha. O Max, né, veio recentemente, contratou uma galera, isso é muito bom, gera bastante economia. Mas um negócio que eu vi que aquele lado lá para Leroy, ele cresceu bastante nos últimos tempos, né? Abriu recentemente, não recentemente, mas enfim, um tempinho atrás aí, relativamente não tão velho, né? Abriu Açaí, abriu Leroy, abriram aqueles shoppings lá tem Apollo, a Cobasi, a Mobile. Então, eu acho que lá também teria que ser explorado com mais incentivos, porque a gente tem muito prédio fantasma lá naquele pátio da Leroy que ainda poderia ter alguma coisa que gerasse emprego, e são prédios grandes, poderiam trazer alguma empresinha, tipo uma empresa tipo a Inovar, que tem bastante loja. Não tô fazendo propaganda, se vocês quiserem patrocinar, tamo junto. Enfim, tipo a Inovar, né, que tem bastante loja, e recentemente também tinha feito, né, não sei como é que ficou, mas tinha feito um mega de um lojão lá dentro do shopping, enfim. Para ele seria bastante negócio, talvez, e
Incentivos fiscais geralmente acabam ajudando essa galera, ainda mais explorar aquele lado de lá que só tem mato, daria pra trazer mais empresas pra lá. E Taubaté estando tão bem posicionada, né? A gente tá aqui no Sudeste, perto da maior parte das pessoas, do mercado consumidor, as pessoas têm dinheiro. Quer dizer, no que é possível do Brasil ter dinheiro para consumir. A gente está entre os principais destinos turísticos de São Paulo. A gente está perto de Aparecida, que recebe milhões de pessoas por ano. Estamos perto de Campos do Jordão. A gente tem uma posição muito estratégica. Para não dizer, a gente ainda tem um Ubatuba ali descendo mais um pouquinho, né? Então, assim, é só beleza. E a gente ainda está entre as duas principais cidades do Brasil, na minha opinião, que é São Paulo e Rio. Então, eu acho que, assim, questão de localização, Taubaté é lindo. Agora, o que a gente precisa é o quê? Gerência. Conseguir pegar todos esses limões que nós temos na mão e fazer uma bela de uma limonada e entregar isso da forma melhor para a população. Porque, mais uma vez, não adianta a gente fazer tudo isso, né, se a gente não tem uma população feliz, alegre, contente com o que tem. Porque aí eu vou até falar do turismo, né, por exemplo, não adianta eu querer encher Quiririm se a população de Quiririm também não quer que aquilo fique cheio. A gente tem que também sempre estar conversando com as pessoas para ver qual que é o desejo delas. Então, mais uma vez, a gente tem que ir atrás de evidências e fatos pra gente poder sonhar e fazer o que é melhor para todo mundo. Puxando exemplo também de Quiririm, eu acho que Quiririm é uma área que é muito bem explorada entre eles ali. Eu acho que ela serviria até de exemplo para a cidade, na verdade, fazer algo nesse sentido. Um festival, uma temporada assim. Porque ali não só estimula na prefeitura um apoio geral das pessoas, mais algumas parcerias privadas, como também incentiva o pequeno comércio. Aqueles comércios que só abrem localmente quando tem o festival, esse comércio às vezes é importante, gera um dinheiro para a cidade, acaba movimentando um pouco a economia de qualquer forma. Eu já ouvi falar, pode ser que seja mentira, tá? Mas eu já ouvi falar de uma colega minha que é lá de Quiririm, que é uma das principais famílias lá que tem barraca, que ela tem uma conhecida que vive com dinheiro da festa italiana de Quiririm. Que ela vai e ela brinca que ela trabalha uma vez por ano e que o resto do ano ela vive com aquele dinheiro. Então, assim, eu não sei quanto que é, não sei se ela tem casa própria, como é que funciona a vida dela. Mas essa é uma das realidades. Com um dos eventos ela consegue bancar a própria vida. Não é real, é uma exclusividade, você pode acabar cobrando um preço mais alto, porque é uma exclusividade do ano, não tem de novo agora, só ano que vem. Só ano que vem. E acaba que você explora uma parte muito boa, você acaba levantando bastante dinheiro de fato, não é um... Porque acaba a gente recebe pessoas do vale, né? Isso que eu acho que é a beleza do turismo, né? Porque assim, também não adianta a gente querer sonhar que a pessoa vai sair lá de Manaus pra vir pra Taubaté. As primeiras pessoas que vão vir em Taubaté são as pessoas que moram ao redor de Taubaté, para poder conhecer os atrativos turísticos, ou que estão indo no caminho dessas cidades que são realmente grandes atrativos, como Campos do Jordão. Então, pô, vou subir para Campos do Jordão. Mas no meio do caminho tem uma colônia italiana incrível, que você pode parar e comer uma comida italiana típica, você pode chegar ali e comprar um vinho numa adega incrível, você pode comprar uma linguiça artesanal, ver uma vista linda da serra, e aí você pode depois seguir viagem. Não precisa ser um dia inteiro, não precisa nem ser um pernoite, até porque acho que em Quiririm não tem nem pousada, que devia ter, mas não tem. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente poder sonhar nesse sentido para Taubaté, eu acho que é possível, a gente só precisa realmente de vontade pública. E hoje o que eu mais vejo é gente, infelizmente, mais focado em poder alimentar o próprio cerquinho ali com cesta básica do que melhorar a vida dessas pessoas. E é isso que me preocupa na nossa política municipal, que eu gostaria de estando lá, poder fazer a diferença, porque é uma coisa que eu jamais faria. Você tem alguma coisa aí? Não, a gente não sei como é que está de tempo aí. Então, é porque o... Produção. Ah, tá bom. Então, se você quiser, pode falar alguma coisa aí, dependendo, pode já ir também pro final. Eu não sei, Vic, se tem algum ponto, alguma coisa que você queira levantar agora no final? Alguma bandeira específica que faça... Eu acho que se eu puder comentar um pouco também da PEC do quinquênio, acho que não sei se vocês estão acompanhando, acho que até vale a gente perder 5 minutos pra falar desse absurdo. Não, a gente tá com tempo, pode falar. Eu acho que a PEC do quinquênio a gente precisa estar muito atento enquanto sociedade, porque ela visa ali que os juízes que já recebem os maiores salários hoje do Brasil, eles recebam um aumento progressivo de 5% a cada 5 anos. Então é basicamente isso que fala essa PEC. E é uma das PECs que a gente está aí enquanto grupo, a gente está falando contra. Eu sou filiada, associada ali ao Eu Sou Livres. Então a gente tem abordado esse tema para poder conscientizar as pessoas. Porque eu acho que ninguém está satisfeito como as coisas estão andando e a gente ainda pagar um salário ainda maior para essas pessoas que às vezes ganham 40, 50 mil por mês, dentro de uma população que paga esse salário, que ganha às vezes um salário mínimo, a gente precisa realmente estar atento.
Então, acho que conscientizar as pessoas do que está acontecendo, principalmente para elas se colocarem contra, para elas saberem realmente o que acontece por baixo dos panos. Então, este tipo de aumento é inaceitável. Esse tipo de benefício, na minha visão, é absurdo. Então, enquanto sociedade, enquanto a gente estiver bancando esses privilégios, muita gente vai estar passando fome. Então, mais uma vez, focando no que importa menos, que é o benefício de poucos, ao invés da gente pensar na construção de uma sociedade boa para todo mundo. Então, é um pouco do que a gente pode falar. E eu queria aproveitar e perguntar para vocês qual que é a opinião de vocês sobre a privatização das praias aí da PEC de Cancún. Olha, eu posso falar sobre isso, né? Eu li um pouco, né? Eu vi um pouco sobre isso. A priori eu era favorável, porque assim, eu penso realmente que você, não só em praias, né? Mas falando de parques, como a gente já tinha falado aqui um pouquinho, que a iniciativa privada, entrando no jogo, pode sim favorecer a questão. E eu acho que praias não fogem disso. Talvez um modelo de concessão, se for possível, né? Você pode fazer com que algumas praias tornem-se mais atrativas, porque a gente tem praias, vamos falar de Ubatuba, tem Praia Grande, né? Tem praias que são muito movimentadas, são mais deixadas de lado. Às vezes você pega essa praia e concede ela para iniciativa privada, com a iniciativa privada trazendo investimento, trazendo um diferencial, você pode fazer essa praia também ser, né, uma alternativa legal para quem vai lá, para quem é turista, não quer ir na Praia Grande, não quer ir em outras praias essas famosas. Mas, assim, eu não consigo dizer ao certo sobre o projeto em si. Pelo que eu sei, ele tira a responsabilidade da União e dá para os municípios e estados, né? Se for assim, eu penso que pode ser algo, sim, bem-vindo, né? Dando aí ao município a oportunidade dele ver como é que ele quer administrar, se ele quiser conceder para uma empresa privada, né, ali por um tempo, com seus próprios critérios, né, que cabe aí a prefeitura fazer. Eu acho que pode ser bom, sim, mas no Brasil as coisas geralmente são feitas para o benefício de poucos, né, para o benefício de alguns interessados. Então por isso que eu não dou uma opinião muito, né, muito certeira aqui se eu sou favorável a... E eu vou me abster da opinião, porque eu não tenho nenhum conhecimento, não tenho 0,5% para falar, então eu prefiro não falar por agora. Eu formo uma opinião mais tarde, aí se futuramente se encontrar, a gente fala isso de novo. Se eu puder deixar a minha opinião aqui, eu acho que é muito importante a gente se portar enquanto seres pensantes. Porque não basta dizer simplesmente, eu sou uma pessoa liberal, que significa que eu sou a favor de qualquer privatização. Porque eu acho que as coisas não deveriam funcionar dessa forma. Eu acho que toda privatização ela deve ser estudada, inclusive de empresas, de a gente olhar e falar assim, se vale a pena ou não vale a pena, né, enquanto governo, né. E eu acho que a da praia é na minha visão, uma das privatizações que não valem a pena. As chances são muito grandes de desastres ambientais, porque ali hoje em dia funciona até essas áreas de marinha como proteção à vida marinha ali naquela área que realmente pode ter o risco de, por exemplo, a gente colocar uma construção, acabar com tudo que está ali. Então, apesar de eu ser boa parte das vezes a favor, essa vez eu sou contra. Eu acho que a gente realmente está tirando não só a questão também do acesso, mas também a gente está correndo um risco ambiental muito grande. E, mais uma vez, a gente precisa olhar para o mundo de uma forma sustentável. A gente está vendo os acidentes acontecerem aí, e a gente não pode agir de forma ignorante, falar, não vai acontecer, não existe isso, pelo amor de Deus. Só a gente abrir o noticiário, a gente vê aí que o mundo tá quase acabando, e a gente precisa fazer a nossa parte e construir um mundo melhor. Uhum. Acho que eu vou fechar com uma pergunta-chave. Topa vir fazer debate aqui? Opa, com certeza! Então, acho que é isso. A gente pode ir chegando ao fim de mais um episódio. Pode finalizar aí. Eu finalizo? Finalize. Bom, agradecer ao Igor, a Vitória aqui pela participação, né? Foi um programa muito bacana, eu gostei de estar aqui, espero estar aqui em mais programas. E agradecer, né, principalmente aqueles que assistiram, né, o programa até aqui, vocês aí que assistem, que compartilham, agradecer muito, que a gente está fazendo isso aqui também, né, por vocês. Então, e também agradecer aos patrocinadores, né, que se não fosse eles nós não poderíamos fazer isso aqui, não seria viável para nós fazer. Então é isso, muito obrigado aí aos patrocinadores. Para quem quiser aí, deixar um like, se inscrever no canal, seguir nossa página do Instagram, né, compartilhar nossos vídeos, nossos podcasts aí pra família, pros amigos, um papo muito bacana. Então é isso. É isso. Só um adendo aqui, todas as marcas que eu citei aqui que não patrocinam, se quiser patrocinar, eu tô aqui, tamo junto, e é nóis, família!